E o Zusa trouxe a pauta do Pumita, tá? Que a gente ia chegar. Ele falou, por incrível que pareça, Puma não comprometeu na esquerda. Cara, ele é muito 8 ou 80, João. Não dá pra saber o que se espera do Puma. Ou ele vai péssimo, ou ele vai muito bem no lado que nem é dele. Então, como é É, que você analisa? eu acho que é até cedo para falar isso, mas assim, eu acho que o que facilitou ele também foi que o time todo estava muito bem quando ele entrou. Assim, foi um momento. Porque assim, no segundo tempo, entre o início do primeiro tempo, do segundo tempo, até os 15, 20 ali, o Botafogo tentou emplacar uma pressão ali em cima do Vasco. O Vasco não conseguia ficar com a bola. Só que o Botafogo cansou. E o Vasco fisicamente estava melhor que o Botafogo. Quando o Botafogo cansou, o Vasco conseguiu se impor e conseguiu ter o controle do jogo. Tanto que, para mim, dos 20 do segundo tempo em diante, só deu o Vasco. E ele já entra num momento ali quando o Botafogo começa a cair, então começa a ter essa queda física. Então, acho que facilitou muito para ele ali, porque ele não teve tanto o que marcar. Eu acho que se ele pega uma situação onde o Botafogo estivesse implementando essa pressão o tempo todo ali, eu acho que ele ia sofrer, porque o problema dele é marcação. O Puma, ele tem velocidade, ele tem um bom cruzamento, mas assim, ele não consegue marcar. Marcar não é dele. Inclusive, eu acho que ele deveria ser ponta e não lateral, porque ele não sabe marcar. E ele é reserva de um lateral que a sua principal qualidade é marcar, que é o Paulo Henrique. Então, assim, para ele é muito complicado essa situação. Só que ele entrou numa situação que, como eu te falei, que na minha visão, ele precisava só atacar. Mesmo não sendo do lado dele, então facilitou o jogo para ele. É, de fato, ele jogou bem. Só que se a gente tiver uma situação que ele precise marcar, a gente vai sofrer. Então, assim, quem espera alguma coisa de marcação dele, pode esquecer. Mas, assim, de fato, ele não comprometeu, ele entrou, ele conseguiu dar bons passes ali, ele fez o Bateu que bem o podia. pênalti também. Bateu bem, mas pênalti ele sempre bate muito bem, tá? Nos Sim, outros sim, disputas isso ele é. Isso sempre aí não bate. dá pra criticar, não. E foi muito bem no pênalti, e é isso. Acho que assim, o time todo tá de parabéns. Eu acho que o Vasco fez uma. Como eu falei, oscilou dentro da partida, mas eu não acho isso absurdo, até porque, como eu falei, o adversário era muito superior. Inclusive, na verdade, é um ponto positivo o Vasco ter conseguido equilibrar o jogo depois de oscilar tanto dentro da própria partida. Isso foi muito bom. E a gente termina melhor. Inclusive, na minha opinião, se você pega o corte do jogo todo, as melhores chances foi do Vasco, porque o Botafogo, quando tinha volume, não conseguia criar, era mais chute de fora da área e era cruzamento ali tentando achar alguém ali para fazer gol de cabeça. Mas assim, chance criada, se você pode pegar o corte, as melhores foram do Vasco. Tem aquela do Coutinho que ele chuta para fora, tem várias chances criadas ali, as melhores. A do Ryan, que ele perde o gol no primeiro tempo. Precisamos falar sobre isso também. Então, assim, eu acho que, por isso que eu ainda acredito que o Vasco foi melhor nos dois jogos, inclusive nesse de ontem, porque as melhores chances foi do Vasco. Assim, eu não acho que o Botafogo teve volume de jogo, o Botafogo teve mais a bola, mas ele não sabia o que fazer com a bola muitas vezes. E o Vasco conseguiu colocar uma marcação que o Botafogo não conseguia criar. Ele ou cruzava ou chutava de longe. Então, assim, eu acho que o Vasco está de parabéns, todos os jogadores, sem exceção. E esse é o espírito. O espírito daqui para frente tem que ser esse. Mesmo que oscile dentro da partida, mesmo que jogue mal e mesmo que até perca, tem que ter o equilíbrio dentro da própria partida para retomar o controle. Mesmo quando o adversário Exato. for muito superior, como foi o Botafogo. Ontem foi provado que se a gente tiver organização e equilíbrio, a gente pode ser melhor que qualquer adversário superior tecnicamente. Então, assim, cabe esse jogo, muito além da classificação, ser usado para esse tipo de mentalidade. Para a gente olhar para um adversário superior e falar assim: a gente talvez não tenha mais a bola que ele, mas a gente tem que ser melhor que ele, né, no geral para poder ganhar a partida. Perfeito, João, exatamente isso. E pegando esse gancho do Puma ainda, mais uma vez o Vitor Luiz, lateral esquerdo de origem, não é utilizado e ele vê o Puma direito sendo improvisado ali. E o Diniz falou, não sei se meu primo Rafael está assistindo, mas foi ele que me falou isso, na entrevista coletiva, né? Perguntam sobre o Puma, não viu o trecho completo, mas o Diniz responde alguma coisa do tipo: ah, dizem as más línguas que o Puma é mal marcando. E de fato isso acontece. Aí depois eu não vi o resto. Mas assim, ele admitiu, porque ele vê, de fato, que o Puma não sabe marcar. E aí eu fiquei me questionando sobre isso, né? Porque quando o Puma entra, quando o Diniz opta por um direito na esquerda, é porque o teu esquerdo é tão ruim que não agrega em nada. Porque o Puma, sim, deixa a desejar defendendo, marcando, mas como você acabou de falar e todo mundo viu ontem, é bom atacando, é bom batendo pênalti, é bom recompondo. Então ele agrega de alguma forma. Então vale muito mais a pena hoje, sim, improvisar o Puma na lateral esquerda do que colocar o Vitor Luiz. Porque o Vitor Luiz, quando entra, é -1. Ele não faz nada. Entendeu? Então, eu acho que é mais uma coisa que o Diniz já percebeu e se a gente tivesse contratado laterais, que eu acho que precisava tanto direito como esquerdo para ser titular, podem me julgar, e direito para ter um reserva.
a gente não precisaria improvisar o Puma. Mas como não foi o caso, é o que nos resta. Eu não quero Gente, me alongar nesse assunto, mas só para fechar aí sobre esse assunto, é o que eu sempre falo. Se foi avaliado tecnicamente, talvez, que ele não servia, por que renovaram com ele um ano? Porque o contrato dele é até sim, dezembro, entendeu? Do Vitor Luiz. Mas é a pauta que a gente fala toda vez aqui, eu já estou até cansado de falar, que é apesar do momento do jogo de ontem ter sido maravilhoso, a gente ainda vai ter que ser obrigado a conviver com os péssimos problemas da diretoria. E assim, esse é mais um erro que o Admar, que inclusive vem fazendo um bom trabalho, tá me surpreendendo, muito o bom. Admar, vai ter que se livrar do Vitor Luiz aí. Eu acho que ele não vai conseguir. Falta só 3 meses, ele vai ficar aí até dezembro e vai acabar o contrato dele. Mas assim, o Admar tem feito um ótimo trabalho, conseguiu arrumar um clube pro Lloyd, que milagre ele conseguiu, e tá fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, isso aí é um trabalho anterior a ele, mas é culpa da diretoria em si, que renovou o contrato e não contratou pro lateral esquerdo. E por algum problema aí que eu não sei explicar qual é, a gente não pode usar o Leandrinho, sabe Deus por quê. Um dia eu vou entender por quê, mas